Nação, olha só, o Flamengo projeta faturar mais de 1,5 bilhões de reais no ano de 2025. É um projeto bem ambicioso do Flamengo. E também o BAP, ele falou sobre a mudança que ele quer fazer no sócio-torcedor para poder elevar o faturamento do Flamengo em 2025. Vamos juntos analisar, porque o PVC trouxe informações muito importantes pra gente aqui. E eu gostaria que você chegasse aqui deixando seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, se inscreva, ative o sino das notificações. Aqui sempre estaremos trazendo para vocês as informações do Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos aqui ao canal do All Sports, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Seguir, olha aqui, que beleza, hein? Ô Rodrigo Matos, você abalou as estruturas do planeta do futebol quando disse ontem que o Flamengo ficou devendo 1 milhão. Aí eu fiquei pensando aqui, mas o que está acontecendo com o Flamengo? Põe a arte aí para projeção para 2025. Olha o milagre. Olha só, projeção do Flamengo para 25, 1,5 bilhão. Receita recorrente 1,5 bilhão, queda do endividamento líquido 175 milhões, o EBITDA, que é a geração de caixa, a relação para saber se o clube está saudável ou empresa, enfim, ficou em 480 milhões e o superávit previsto 180 milhões e inclui receita do Maraca. Essa é a projeção do Flamengo para 25. Mas o Odorico Paraguaçu, na sua nobre sabedoria, dizia: a gente não pode olhar para o hoje sem se preocupar com o para trás mente. Essa notícia de 1 milhão de déficit aí gerou uma confusão aí, não gerou não, Rodrigo? Explica pra gente o para trás mente e entra agora na projeção para 25, por favor. Bom, primeiro, só não entrou aqui, porque isso foi na reunião do Conselho Deliberativo de ontem, o Luiz Eduardo Batista, o presidente do Flamengo, estava apresentando os números, e aí a gente já tinha fechado até as artes, foi 9 da noite, enfim, mas eu tô com os números anotados aqui, que eu fui conversando com quem estava participando da reunião, né? Então, sim, o Flamengo fechou no último ano da gestão Landim com 1 milhão de reais de déficit. É o primeiro déficit desde 2020, que foi pandemia, e ele teve muito a ver com o aumento de gastos, né? O Flamengo gastou no ano passado além do que estava prevendo. Então, ele tinha inicialmente uma previsão de 70 milhões de superávit, era o orçamento previsto, e acabou com 1 milhão de déficit, porque gastou mais de 100 e poucos milhões a mais do que estava previsto, acabou em 900 e tanto o gasto, e uma receita que ficou bem próxima da do Palmeiras, que a gente mostrou aqui. Um pouco abaixo de 1,3 bilhão de reais foi a receita do Flamengo no ano passado, ali contando com as vendas de jogadores que foram mais baixas. Então, o clube teve esse déficit pelo excesso de gasto, compra do terreno, do estádio, várias contratações ali quando o time começou a sofrer contusões. E o que essa gestão fez? Começou a recuperação de caixa, geração de receita e corte de gasto. É isso que ela tem feito. Então, você viu que a janela do Flamengo foi discreta. Essa receita total que eles estão projetando é porque eles estão... foi colocado metas para todos os departamentos do clube para aumentar pelo menos 10% ali, cada um a receita, marketing, e tem muita aposta no Maracanã. Então essa receita a gente tem que ressaltar que tem uma diferença porque ela inclui a receita do Maracanã e normalmente o Flamengo fazia a conta sem a receita do Maracanã. Sem a receita do Maracanã dá 1,3 bilhão mais ou menos. Mas por quê? Como o estádio ficou mais para frente, porque o entendimento hoje da diretoria é que não tem dinheiro para construir nesse momento, vai ter uma revisão total do plano do Maracanã para você reduzir custo e aumentar a receita. Vai criar estacionamento que não existia, vai mudar algumas explorações de hospitalidade ali, enfim, tornar o estádio mais rentável e reduzir o custo dele para aumentar o dinheiro que ele gera. Essa é uma aposta muito grande, junto com aumentos ali de marketing e tal, por isso essa aposta que vai ter uma receita total acima de 1,5 bilhão. E aí, um superávit de 180 milhões, queda de endividamento líquido, a previsão é porque acabe o ano com um endividamento líquido em 175 milhões, quando estava mais ou menos no final do ano passado, estava perto de 400, então o clube vai tentar crescer baixando a dívida, o que já conseguiu, verdade seja dita, na própria gestão do Landim, nos 6 últimos anos, 6 meses finais é que a coisa acabou dando, a conta ficou mais apertada, mas ele conseguiu em vários momentos reduzir a dívida mesmo investindo, e é o que a geração de caixa, 480 milhões, por que isso é importante? A geração de caixa não é exatamente o EBITDA, né, mas a gente botou aqui como se fosse um sinônimo para as pessoas entenderem. É o dinheiro que sobra antes de você pagar imposto, e é o que mostra o que a empresa consegue gerar de dinheiro para investimento. E
o Flamengo precisa de dinheiro para investimento, para a parte esportiva e no futuro para ter um dinheiro com uma margem muito maior para começar a construir de fato o estádio. Vai precisar crescer cada vez mais essa margem e esse EBITDA. Por isso que é importante esse número aí de 480, para você começar a criar um caixa robusto para em algum momento começar a tocar de fato o projeto do estádio. Então esse é o estádio, foi mostrado ontem para os conselheiros, tem um entendimento ali otimista de que esse ano vai ser, já saiu, o clube já saiu mais ou menos do aperto, tendo dado essa segurada na janela, vai ter uma janela um pouco melhor no meio do ano, que vai poder investir 25 milhões de euros, então o clube deu uma andada em relação ao estádio que estava em janeiro. Vai vencer. Fala. Assim, a questão do estádio que você falava na época da campanha ainda do BAP, embora o BAP tenha sempre evitado dizer que era contra o estádio, como todos os candidatos falaram que não eram contra o estádio, mas estava claro que tinha uma rejeição, não à ideia do estádio, mas pelo menos ao estudo de viabilidade do estádio. E aí, quando você fala com algumas pessoas da campanha lá atrás, eles falam sobre a possibilidade de dinamizar o Maracanã, o que eu acho que é possível com limites, Rodrigues, que eu queria te ouvir. Porque assim, por exemplo, eu acho que teve um aumento de 40% do preço do ingresso, né? De 50 para 80, ainda que a gente precise dizer que o sócio está pagando R$20, mas paga R$100. Em jogos pequenos, né, PVC? O efeito no Carioca não foi muito significativo, não, em termos de receita, viu? Se você olhar. Perfeito. Eu sempre passo a questão de dizer que o ingresso de face nos Jogos do Brasil hoje em dia, a gente fala, o ingresso para Palmeiras e São Paulo, o ingresso mais barato é R$220. Para não sócio, porque o sócio paga 150 por mês e tem 100% de desconto no ingresso, então por isso que quando você faz a conta, 220 o ingresso mais barato, aí Palmeiras e São Paulo dá 38 mil pessoas, a renda deu 8 milhões e meio? Não deu. Deu 5 milhões. Então como é que o ingresso mais barato é 220? Muita gente pagou muito menos do que isso, né? Minha filha pagou 35. Ponto parágrafo. O Maracanã tem sempre um gap, porque tem 10% do público. Você pega o público do Fla-Flu, maior público do Brasil em jogos de clube nesse ano, 69 mil presentes. Público pagante, 64.200. Ou seja, você tem 5.500 pessoas, num total de 60 mil pessoas, 69, você tem 6 mil pessoas que ele deve sem pagar. É muito louco, cara. É muito doido. Isso, de fato, cria um gap, cria um problema. Por isso que o Flamengo que o Landim queria fazer estádio. Você tem um estádio que você tem a sua receita. Agora, tem uma possibilidade, que é o que o Rodrigo está apresentando aqui, que você tem um plano de explorar melhor estacionamento, explorar melhor serviços, tentar aumentar a rentabilidade do Maracanã, porque hoje o Flamengo é dono de mais da metade do contrato de concessão do Maracanã. Então o Maracanã é o reduzir o custo, né? E reduzir o custo. Eles estão trabalhando muito com a margem, né? Porque o que a gente fala? Se você pegar o Allianz e o estádio do Corinthians, por exemplo, os dois, em geral, eu não olhei os últimos bordeiros, mas em geral eles levam 2/3 da renda deles. O líquido é 2/3 da renda. Em geral, os dois tinham essa... Isso é uma média aceitável ali em estádios privados. O Flamengo leva muito menos, porque o custo do Maracanã é muito alto. Então, eles disseram que já conseguiram melhorar a margem, abaixando os custos, mas querem avançar mais nisso para tentar chegar nesse patamar de 60% de receita líquida, que seria uma grande vantagem. Eu não entendo por que o custo é tão alto no Maracanã. Que diferença tem o Maracanã para os outros estádios? E os outros, em tese, por exemplo, a gestão... Por exemplo, as gratuidades. Se você tem... Cada jogo você tem... Não dá todo jogo dá 10%, mas se você olhar se você pegar sempre público presente, público pagante, você vai ver que tem 7 a 10% do público que entra sem pagar ingresso. É um pedaço do problema. O problema o estádio, ele é gigante e não foi construído para jogo de clube, ele foi construído para uma Copa do Mundo, ao contrário do Allianz e mesmo do Corinthians ter sido usado na Copa do Mundo. Então é mais difícil setorizar ele. Não vai dar 70 mil todo jogo. Você tem que fechar setores para gastar menos, porque senão fica tudo ligado. Fica lá ligado para 70 mil pessoas. Mas você tendo, 30, 35 mil pessoas. Se você recebe 30, 35 no estádio 40, como é o do Palmeiras ou do Corinthians, que é 45, 40... o desperdício é muito menor, digamos assim, né? Então é um estádio caro e difícil. É um desafio que eles vão tentar aí de fazer essa questão de redução de custos. Agora, Rodrigo, quando... Fala.
que é a história do estádio. A história do estadual derrubou muito isso mesmo, por causa dos jogos pequenos e do aumento de preços, a equação não funcionou. Mas o Flamengo tem tido sempre média de público de 55 mil pessoas. De 2019 para cá, 51, 52, 55. Não é a média de público do Borussia Dortmund. Mas a média do público do Flamengo, que a gente acha que no passado você tinha jogo, todo dia tinha jogo de 50 mil. Não é verdade. O Flamengo cansou de jogar mais. A média é muito melhor. Muito melhor. Eu acho que com exceção do campeonato lá da década de 80, né, PVC? Você que tem essa cabeça boa aí, mas tem um campeonato da década de 80 que é recorde, né? Não, mas sim, fora isso. Se você pegar os jogos de Flamengo e Atlético, que é o segundo maior jogo da história do Brasileirão em público, 154 mil, no mesmo campeonato, o Flamengo jogou contra o Botafogo da Paraíba para 24 mil, 26 mil. E o estádio tinha 200 mil lugares. É o que você está dizendo. Como é que você faz um estádio de 200 mil lugares? De 200 mil lugares e você tem jogos de 26 mil, de 10 mil, de 5 mil, de 12 mil. 92 tem um Flamengo e Cruzeiro na Copa do Brasil, numa segunda-feira, que tem um público de 18 mil. Então, assim, sem conseguir setorizar. Você não consegue fechar. Você tem difícil. A dificuldade é você fechar um setor inteiro e não gastar luz, água naquele setor. Aí você 3 pessoas, está tudo aceso. E o contraponto, essa conta eu adorei fazer. Eu sei que estou me alongando, mas assim, desculpa. É a primeira vez na história que o Corinthians tem contraponto. 40 mil pessoas em 28 jogos seguidos. 29, porque contra o Palmeiras vai dar também. Primeira vez. Se você pegar 77, que é recorde de público em São Paulo, o quarto jogo de trás para frente do recorde foi Corinthians e Portuguesa no Morumbi, que tinha 150 mil lugares, para 37 mil. E era o Corinthians e a Portuguesa fazia clássico naquela época. Eu tô aqui pensando, de vez em quando eu consigo. O seguinte, me parece claro que temos um crescimento de público nos estádios. Isso, a visão que vocês têm, se deve a quê? Fidelização, programa de sócio-torcedor? Porque eu ouço também uma reclamação quase recorrente, o ingresso é muito caro, não sei o quê, e é mesmo, dependendo do seu clube e do seu programa de sócio-torcedor, como o PVC já explicou aqui, às vezes o ingresso sai mais barato, porque você tem essa questão. Por que isso? Porque os estádios estão menores, estão mais confortáveis, porque não necessariamente reflete melhora da qualidade do jogo, né? É isso que eu queria ouvir. Qual é a visão que vocês têm? Eu acho que PVC pode falar e eu dou maior pitaco. O primeiro fator, para mim, são os planos de sócio e os planos de sócio com fidelização. Porque você sabe que se você não for em Corinthians e 15 de Piracicaba, você não vai em Corinthians e Boca Juniors. Embora o Corinthians tenha um problema que escandalizou essa semana, né? O do cambismo. Sim. Né? A gente vai diminuir com... Mas primeiro é isso. O plano do sócio do Flamengo, do Fluminense, por exemplo, não é tão bom quanto o do Palmeiras e do Corinthians. Porque não tem fidelização, não tem preferência pela assiduidade. É verdade que Palmeiras e Corinthians também dão preferência pelo preço, por quem paga mais caro. Quem paga mais caro tem 100% de preferência sempre. Mas o cara que paga o plano médio, 150 por mês, sabe que se ele for em 7 jogos de cada 8, ele vai ter sempre prioridade 1 na compra. E vai ter 100% de desconto no ingresso. Então, os 150, indo a 4 jogos por mês, saem 35 por mês. R$35 por mês. Por isso que tá lotando mais jogos. É por isso que tem essa equação maluca. Porque fala assim, o brasileiro médio tá ganhando mais dinheiro? Não. O ingresso tá muito mais caro? Sim. E o estádio tá mais cheio em média do que antes. Isso que... Pois é isso, viu, Rodrigo, que aqui dentro o Tico e o Teco ficaram duelando, né? Falou, pô, mas como assim? Tá aqui? Explica aí, vamos lá. Esse é um bom tema. Então, eu acho que o PVC deu parte da resposta sobre o sócio-torcedor, acho que ele tem razão, e que, inclusive, essa coisa já está estudo no Flamengo, essa história da fidelidade também tem uma recompensa, digamos assim, na presença. Hoje o que tem é se quem tem 3 anos de plano sobe uma categoria na prioridade. Então você tem pela fidelidade dentro do plano, não necessariamente, mas a outra questão de estar em jogo está até em discussão e vai mudar o plano do sócio-torcedor do Flamengo, né? Vai mudar e vai ter um plano que é teoricamente, para quem não necessariamente vai conseguir acessar o estádio, que é um plano para mais barato. Né? Algo nesse sentido, mas só dando essa explicação, eu acho que tem um outro fator, são estádios de Copa do Mundo, criados em 2014, Sim. São estádios que prestam serviço muito melhor, e a verdade é que se atingiu outro público. O público hoje é mais elitizado, sim, é um público de nível social mais alto, que tem mais dinheiro, que paga a cerveja de
15 reais, 20 reais, ou enfim, ou 10 reais, que seja, que pagam ingresso mais alto, que paga sócio-torcedor. Então, o que aconteceu é que os clubes focaram, e aí eu acho que, em geral, os principais, aí eu diria Flamengo, Corinthians e Palmeiras, principalmente, que são as maiores bilheterias. O São Paulo um pouco menos, ele tem um público um pouquinho mais popular, mas ainda assim não é super popular. Esses três focaram no público que tem boa renda deles, e eles prestam um serviço melhor de estádio, e você começa a ganhar mais dinheiro numa fatia menor da torcida, em vez de ganhar... a verdade é que ganha-se mais dinheiro dessa forma. A gente pode aqui discutir se é melhor para o futebol ou não, é outra discussão, mas que se ganha mais dinheiro e que você consegue encher o estádio mais constantemente, é fato. Inclusive porque antigamente tinha uma crise de inflação, mas o povão acaba saindo do estádio porque ou ele come ou ele paga o ingresso. E quem tem uma fatia, está numa fatia mais alta, continua indo porque vai ter perdas marginais, né, digamos assim. Então, se você tem uma média de público no Palmeiras, por exemplo, de 32 mil pessoas, significa que você ainda tem um terço do estádio para encher, um quarto do estádio para encher. Então você tem que melhorar isso. Essa relação melhorou, mas ela tem que melhorar mais. Então você precisa ter todas as camadas sociais representadas dentro do estádio. E você precisa conseguir fazer o teu plano de fidelidade encher mais o estádio. Mas melhorou, não está pronto. É por isso que eu estou falando, o Flamengo precisa medir como é que eu posso ter 70 mil lugares e ter 68 mil pessoas todo jogo. 72, 73. É possível? Ah, não, neste estádio não é possível. Tem coisa para evoluir. Agora, eu sempre falo, eu vejo muita gente no estádio que é gente de classe média, e eu vejo muita gente de classe média baixa também. E antes, quando todo mundo tinha acesso, o estádio não estava cheio. Ou seja, não é verdade que o povão ia a todo jogo também. E quando, por exemplo... Mas você atendeu um público que não era atendido, é isso que eu estou falando. Foi esse o meu argumento, PVC, no sentido, essa classe mais alta, antes não ia para que bancada, talvez. Ia pouca gente, não é que não ia, mas ia menos gente. Eu fui uma vez na geral, várias vezes, né? Eu adorava, eu saía daqui de São Paulo sábado à noite, cozinhava na praia e ia assistir um jogo no Maracanã. Mas eu fiz isso uma dezena de vezes, mais que isso. Eu fui um Palmeiras e Flamengo uma vez que tinha um sujeito do meu lado na geral, perto de mim, e tinha um gato na cabeça dele com uma cordinha. Um gato mesmo. Não é um desenho, é um gato vivo. Então, isso aí, é claro que a gente não está vendo mais, não dá para ver mais, porque as coisas mudaram efetivamente, né? Mas olha, a discussão foi maravilhosa, excelente, como sempre, mas agora vamos falar dos... E olha só, nação, o Flamengo, para ele faturar tudo isso que ele projeta em 2025, ele está mudando o seu sistema de vender os ingressos, que é chamado sócio-torcedor. E olha só, no site do Globo Esporte falou o seguinte, ó, o Flamengo lança a plataforma de vendas de ingressos e planeja a divulgação de novo programa de sócio-torcedor. A nova plataforma vai estrear com vendas para Flamengo Internacional a partida de estreia, né, no Campeonato Brasileiro. Cara, é um projeto bem ambicioso do Flamengo, né, faturar mais de 1,5 bilhões de reais nesse ano de 2025. Aí ele fala o seguinte, ó, o Flamengo divulgou neste sábado o lançamento de uma plataforma própria para venda de ingressos. A tiqueteira do Rubro Negro será lançada na próxima segunda-feira, dia 24 de março, e antecipa outros projetos com lançamentos previstos para o futuro próximo. Novo programa sócio-torcedor do Flamengo. Então tá aí, ó, a partir de segunda-feira, torcedores do Flamengo poderão adquirir ingressos por meio da plataforma de ingressos flamengo.com.br. O clube promete tornar a experiência de compra mais ágil, segura e fácil de navegar. O primeiro jogo disponível será do duelo contra o Internacional no dia 29, que marca a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2025. O Flamengo recebe o rival no Maracanã às 9 horas da noite, horário de Brasília. Então tá aí. O Flamengo, cara, quer faturar altíssimo nesse ano de 2025 e começou a fazer algumas modificações aí para poder chegar nesse projeto ambicioso, né? Vamos ficar de olho e a gente vai trazendo as informações aqui para vocês, tá bom? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.